Exploração humana, que é uma suspeita dentro do caso Master, né, ministra? Também, que tem. Aí esse caso ele tem uma série de ramificações Aham. difíceis, né, gente? Uma série de crimes, eu vou dizer assim, são crimes continuados, me parece. Exatamente. Então, uma coisa que. Deixa eu só terminar a lógica aqui, que é assim, como eu falei do TikTok na China, né? O algoritmo, e isso é importante, né? Por isso a importância do Estado, da presença do Estado enquanto ente regulador, porque o algoritmo do TikTok na China não permite que as crianças assistam porcaria. É um algoritmo que valoriza o conteúdo educativo efetivamente. Então, assim, eu entendo que nós, enquanto país, enquanto sociedade, a gente tem que ir além de responsabilizar a plataforma. A gente tem que chegar para a plataforma e falar, ó, para criança, você não vai só restringir conteúdo ruim, você vai direcionar conteúdo bom, que tem que ser educativo. Né? Então, isso que está sendo feito na China é obrigatório. Para você ter uma lei equivalente, um aplicativo como o TikTok, o algoritmo tem que valorizar a educação, tem que distribuir conteúdos valiosos. Né? Então, é muito importante que a gente chegue e chame as plataformas. O problema é que as plataformas, lá na China, quando você tem um governo durão, ou mesmo nos Estados Unidos, eles cumprem. Agora, no Brasil, eles acham que é casa da mãe Joana. Não precisamos. País, terceiro mundo, azar. É complicado aqui, né? Mas eu queria saber, da outra questão, como a gente aborda, do caso, por exemplo, que eu falei das mulheres trans, como é que a gente chega para a pessoa comum, que não é mal intencionada, mas como é que a gente convence ela dessa necessidade? E eu queria emendar essa pergunta do Marcelo com uma do chat aqui, ainda em cima das plataformas, ministro. O Lucas diz aqui, gostaria de saber da ministra, eu sei que não era da atribuição da sua pasta, mas queria saber sua opinião. Se ela não acha interessante no longo prazo o Brasil desenvolver as suas próprias redes sociais para garantir a segurança da população. A gente fala isso num contexto em que o Tela Brasil, o lançamento foi um sucesso. É um sistema de streaming. Não, e eu acho que o nosso país ainda tem um longo caminho e muito para investir nesse campo da tecnologia. É bom a gente lembrar que na homologação do ECA Digital, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia ele lançou um edital significativo para financiar pesquisas nessa área. Então, isso é muito importante. Quando a gente pensa que no nosso país, 1 em cada 5 adolescentes já sofreu violência sexual facilitada por tecnologia, a gente compreende que isso não é mais uma escolha privada. Isso é uma questão de política pública. E eu acho que foi isso que o nosso país assumiu e o presidente Lula tem assumido com muita força, não só na questão do ECA digital e de estabelecer políticas nessa área, mas também quando ele chama para si a necessidade de construir um grande pacto contra o feminicídio e a violência contra a mulher. A pauta, Marcelo, que você chama atenção, que é da cidadania LGBT, QIA+, é uma pauta que a gente precisa ainda, eu acho que de muito diálogo no nosso país. Eu falo como professora, como uma mulher que já foi diretora de escola, que já trabalhou com educação de jovens e adultos, que já recebia alunas travestis na sala de aula, que a gente sabe que essa é uma população, por exemplo, das mulheres trans e travestis, que tem a menor escolarização no país. Né? São as que mais sofrem violência, as que mais são assassinadas de maneira vil, de maneira covarde, mortes com requintes de crueldade. Então, eu acho que o debate que está por trás disso, e eu acho que, quando você diz é difícil, é complexo, mas a gente precisa chamar as pessoas, né? Eu acho que a compreender a humanidade que tem. Né? Porque muitas vezes, eu vou dizer, esse debate violento contra a população LGBT é porque as pessoas não reconhecem a humanidade. Não reconhecem a humanidade dentro de um homossexual, não reconhecem a humanidade numa mulher lésbica, não reconhecem a humanidade numa mulher trans. Então, a gente afirmar o direito à humanidade dessas pessoas
muda a nossa forma de pensar. Muda a nossa forma de pensar. Essas pessoas precisam ter acesso à educação, precisam ter acesso à saúde, tem que ter moradia, tem que ter acesso ao mundo do trabalho, tem que ter direito a poder existir. Então, é simples isso, você dá o exemplo da sua mãe, né? Não é simples, porque a gente está num processo de profunda mudança e, vamos pensar, nossas mães, nossas avós, elas foram socializadas em outro tempo, né? Não é que não existia, é que eram tempos de muita violência, tempos de muita opressão, em que as pessoas muitas vezes tinham que se esconder, que as pessoas muitas vezes eram enclausuradas em função da sua orientação sexual. E aí, acho que nós estamos num momento em que as pessoas não querem mais se esconder. E o nosso país, o Brasil, é um Estado democrático de direito que a gente precisa ir reafirmando, eu vou dizer assim, a humanidade, né? A humanidade na diferença. Acho que essa questão do processo educacional, ministra, eu entendo o ponto do Marcelo na quesito da linguagem, mas acho que precisa explicar para as pessoas que a questão de banheiro, pronome e as violências verbais que a população trans sofre, o problema é que as palavras viram ação, né? A gente não está dizendo que todo mundo comete deslize é responsável pela violência, mas tem que ter um processo de educação para, no final das contas, ter essa democratização. E aí eu te pergunto uma coisa, ministra. Você está no estado em que nós temos o governador que provavelmente deu um maior calote dos estados, pré-candidato a presidente, que privatizou serviços públicos. Como é ser governada por Romeu Zema, ministra? Desgovernada pelo Romeu Zema, né? Você não é governada por ele. Eu ia dizer um pouco isso, né? O governador Romeu Zema, eu falei, ele é um antigovernador, porque toda a ação política dele é na desconstrução das políticas públicas. Então, ele ataca a escola pública, né? Não é que ele só quer privatizar, ele quer desconstruir toda uma agenda do direito à educação que, a duras penas, nós construímos no Brasil e no estado de Minas Gerais, que é um estado muito grande, complexo, que tem 853 municípios e que, por exemplo, a rede estadual tem escolas em todos os municípios do estado. Então, quando você produz ataques propositais de desconstrução, de privatização de escolas públicas, eu me recordo, né, da cena política que eu encontrei na educação quando eu comecei a estudar. Eu sou de uma geração que as nossas famílias lutaram para construir a escola pública em Minas Gerais, porque não tinha educação para todos. Criança de 0 a 6 não tinha acesso à educação, né? Mal a gente tinha a antiga 1ª a 4ª série, que era para as crianças de 7 a 10 anos. O ginásio não era universal, o ensino médio não era universal, a educação de jovens e adultos não existia. Então, foram muitos anos de muita luta de famílias, de trabalhadores em educação, por escolas, por construção de uma grande rede de sistemas de ensino no nosso estado. E ele trabalha exatamente para essa desconstrução, né? Seja com tentativas sucessivas de privatização, tentativas de entregar a gestão das escolas para organizações privadas, da sociedade civil, com ataques aos professores, com ataque ao currículo, especialmente currículos como pautas de promoção da igualdade racial, de direitos humanos. Então, eu falo que isso é uma antipolítica, porque a gente tem um governador do estado que trabalha sistematicamente para desconstruir as políticas públicas. O mesmo se dá na área de assistência,
o mesmo se dá com a saúde, e aí, Uhum. uma sucessão. Agora nós estamos aqui privatizando a Copasa. No momento em que a gente precisa cada vez mais reafirmar a água como direito, a água como direito humano, a gente vive em Minas Gerais um processo de privatização da Copasa, e veja bem, nós temos aqui qualificadas empresas que são acionistas, por exemplo, da Sabesp, e a gente está vendo o que o pessoal de São Paulo está enfrentando com a privatização da água em São Paulo. E nós vamos passar a enfrentar isso aqui, né? Então, esse é o retrato do governador Romeu Zema, que agora quer levar essa ideia, né, que eu vou dizer assim, que é de destruição do Estado para o governo federal. E eles não se contentam, né? Eles não param, eles querem destruir tudo. Agora, infelizmente, eles encontram eco na sociedade, né? Isso que é o difícil, porque se ninguém apoiasse, esses caras não se criavam. Mas você tem uma parcela importante da população que taca fogo no Brasil e no mundo, não tá nem aí, né? Porque não compreende, porque é ruim mesmo. É um negócio duro, né? É um troço, porra, é uma luta em glória quase, né? Eu sou muito otimista também, tá? Apesar das grandes dificuldades, né, dos enfrentamentos que a gente faz, eu falo que eu olho para trás e vejo o mundo que a gente viveu na infância, né? Eu nasci 1 ano após o golpe militar no interior de Minas Gerais, né? Quando eu olho para trás e vejo o que era a sociedade brasileira, a gente não tinha SUS, a gente não tinha escola pública para todo mundo, a gente não tinha o tanto de universidade pública que nós temos hoje, nós não tínhamos cotas para as universidades. E eu costumo brincar que o primeiro médico negro que eu conheci chamava Último, né? Isso foi um impacto enorme para mim, porque a primeira vez que eu vi um médico negro, o nome dele era Último. E eu falo, não, pelo amor de Deus, você não pode ser o último. E nós estamos... Doutor Último, somos solidários a você, doutor Último. O senhor será o primeiro. Muito para ter cota para que o último não fosse o último, né? E fomos vitoriosos. Então, sim, eu acho que todo esse processo de enfrentamento, e até, eu vou dizer assim, o que a gente olha e pensa, nossa, mas nós retrocedemos, a gente tem hoje um discurso muito mais extremista à direita, né? Eu acho que isso já é uma reação ao nosso sucesso, né? Você tem um caso familiar, né, Macaé? Oi? Você tem um caso familiar, né, Macaé? Sua prima quase foi acadêmica da Academia Brasileira de Letras, recomendadíssima, e ganhou todos os títulos literários em Minas Gerais. Eu entendo o seu otimismo por um lado, mas é um otimismo que é assim, a gente não vai conquistar ele parado na floresta com as fadas e os duendes, a gente tem que brigar, não tem jeito. Não, isso eu não tenho dúvida, né? Eu sou freiriana e eu falo, eu conjugo o verbo esperançar, que é uma esperança ativa, não é de cruzar os braços. Então, eu sei exatamente o que custou para nós todos, como sociedade, como movimento popular, como movimento social, cada avanço que a gente teve, né? Foi muita luta, foram muitos companheiros que perderam suas vidas nessa luta, que sofrem, que adoecem, ainda hoje, né? Adoecem nessa luta, mas eu compreendo também que a luta, entendeu? Ela vale a pena. Então, é nesse sentido, a gente é capaz de transformar. Nós já transformamos muito o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, e vamos transformar mais. E aí isso, quer dizer, as contradições, os debates, os embates, faz parte do processo democrático, e eu acredito que isso faz a gente amadurecer. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui.
E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!